Olá, amigos, bem-vindos. Eu quero agradecer inicialmente a presença de todos vocês para esta roda de conversa e também agradecer as minhas duas convidadas, né, a Marlene Bertolo da Silva e a nossa presidente da Humberto Campos, a Tânia Dalino. O nosso tema dessa roda de conversa é a promoção social dentro do movimento espírita e o que isso tem relação também com caridade. Eu introduzo num tema que está sendo descrito num dos livros do Arílio, que é Fora da Caridade Não Há Salvação. Neste livro, ele tem como foco a promoção social. E aí diz que a promoção social é uma forma de nós aprendermos o exercício do amor ao próximo. Para Kardec, a caridade ela era muito mais espelhada em Jesus do que apenas o bem material. A caridade é bem mais ampla, bem mais profunda. E ela não se restringe apenas ao dar a sacola, né, com mantimentos ou a esmola que a gente dá no sinal. Para essa ampliação que o Kardec, né, a partir do Evangelho dá, essa ampliação de ser humano, que não é só um ser humano material, mas também um ser que vem da divindade, que tem a sua essência divina, nós vamos conversar com essas duas convidadas sobre o que é, na realidade, a promoção social e o que é, dentro da caridade, incluída essa promoção. Para isso, eu começo com a Marlene, que está nos visitando depois de quase 30 anos que ela não visitava Humberto de Campos, também viu essa casa crescer e nós temos também uma grata satisfação de ouvir a sua trajetória, uma trajetória que se estende por várias casas espíritas. Hoje ela faz o seu trabalho, especialmente na área mediúnica, na Sociedade Espírita Allan Kardec, ali na harmonia. Mas a Marlene tem uma experiência de 10 anos na FERS, em que ela ajudou a construir também, dentro da FERS, a promoção social, também ajudou, né, a formulação de políticas públicas. Então, eu queria inicialmente começar ouvindo um pouco a tua trajetória, como é que você entende a promoção social, como é que ela cresceu dentro do movimento espírita. Lembrando também, né, para os curiosos, né, Marlene, que Kardec, em 1863, fez a primeira grande ação de promoção social quando ajudou os trabalhadores da cidade de Rouen, né, um inverno rigorosíssimo, né, na França, e ele fez o chamamento na Revista Espírita para que a sociedade ajudasse esses trabalhadores. Então, é um marco também que a gente coloca dentro do movimento espírita. Boa tarde a todos que estão compartilhando conosco esses momentos nessa roda de conversa. É uma alegria, é uma satisfação falar da área de assistência e promoção social no movimento espírita. Bem, como a nossa irmã Roseli iniciou com promoção social, nós vamos falar um pouquinho de promoção social. O que é promover? Promover é fazer com que o indivíduo saia de uma situação para uma situação melhor. Né? Então, é a promoção do indivíduo, que é um dos nossos fundamentos pela doutrina espírita, né? Pela orientação dos espíritos, né? Nesse conhecimento, nessa consciência de progresso, de evolução espiritual do ser. Né? Depois nós vamos falar também sobre um pouquinho de caridade. Como é que a gente vai trabalhar caridade à luz do Espiritismo e com essas comunidades em vulnerabilidade social? Quando iniciamos o nosso trabalho federativo, quando fomos convocados a trabalhar na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, conhecendo as instituições do interior do Estado, observando o trabalho que vinha sendo desenvolvido nessas instituições, era a nível a caridade era interpretada como doação de alimentos, doação de roupas, né? E aí nós, que a gente nunca está sozinho, né? A gente sempre pede o socorro e a inspiração da espiritualidade. E aí nós fomos identificando que não havia ainda um entendimento profundo do que é caridade.
E nós fomos estudar o Evangelho novamente, nós fomos ver o Livro dos Espíritos e achamos no Livro dos Espíritos, na questão, não recordo se é 886 ou 866, tá? Que fala, que Kardec pergunta aos Espíritos como Jesus entendia a caridade. E daí nós percebemos que a maioria das pessoas, dos nossos confrades, eles ficaram parados ali no famoso PIB, o perdão, né? A indulgência, não é isso? E a benevolência. Mas lá nessa questão, na nota, diz assim, ela transcende o material, né? Ela permeia todas as relações sociais. E aí, nesse permear todas as relações sociais, eu vi uma porta para a gente trabalhar políticas públicas de assistência social. Né? Então, trabalhamos, fizemos um primeiro momento, nas primeiras viagens, nos primeiros anos, fizemos palestras, exposições doutrinárias, desmistificando o conceito de caridade, clareando, refletindo sobre o conceito de caridade, né? Todo o Estado. Depois nós trabalhamos assistência e assistencialismo. Né? O que as casas fazem? O que vocês fazem? Assistência e assistencialismo. Daí as pessoas começavam a refletir sobre assistência e assistencialismo. Depois nós continuamos trabalhando as redes, né? Entre as casas, as redes internas, da comunicação entre as casas, com o encaminhamento do seu usuário para que tivesse o atendimento mais digno, mais confortável, né? E aí nós partimos para as políticas públicas de assistência. Dentro das políticas públicas de assistência, nós nos fundamentamos na questão, se não me engano, 575, que fala da força que impulsiona o progresso. E aí nós casamos com a Lei Orgânica de Assistência Social. Tá? A Lei Orgânica de Assistência Social e o SUAS, no decorrer de 2005, 2003, 2005 para cá, que ela vai se expandindo e vai tomando corpo, vamos dizendo assim, vai estendendo os braços sobre as comunidades em vulnerabilidade social. Cria os conselhos, cria os centros de referência de assistência social, que é a descentralização das políticas públicas de assistência, e cria o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Dentro dessa estrutura, dessa nova formação, aparece então o Centro de Referência de Assistência Social. E o que a gente foi trabalhando? Foi trabalhando que, para promover o ser humano, nós temos que fazer com que esse ser humano ele usufrua dos direitos que o Estado lhe oferece. E aí nós começamos a fazer seminários dentro das casas espíritas, convidando os representantes dos municípios da área social para mostrar os projetos de governo que os municípios ofereciam, para que os grupos espíritas fizessem o encaminhamento dessas pessoas para receber, ter o atendimento e fortalecer aquilo que o governo oferece em programa social, que era novo. Mas me parece, Marlene, que daí as pessoas das casas espíritas e o próprio movimento espírita precisavam conhecer essa rede, os CREAs, na realidade. Exatamente. Então, como é que eu vou encaminhar, na realidade, que é o que tu disseste. Exatamente. Né? E aí, o que a gente fez dentro da federativa? Nós fizemos com a presidente, então, na época era a Elizabeth, um projeto de assessoramento às casas espíritas. Né? Então, dentro desse assessoramento às casas espíritas, que nós começamos a chamar o pessoal do serviço público para mostrar os projetos sociais, para fazer os encaminhamentos, entende? E conseguimos realmente realizar em boa parte do estado vários seminários, nós tivemos em Uruguaiana, foi um momento que nós tivemos 6 pessoas da prefeitura de Uruguaiana mostrando o trabalho que a assistência social do município prestava à comunidade. Então, nós tínhamos o diretor da assistência social, nós tínhamos a diretora do abrigo, a diretora da Casa dos Velhinhos, nós tínhamos a diretora da Casa das Crianças, né? Então, assim, desenvolver esse olhar, esse conhecimento para o meio no qual nós estamos inseridos para fazer os encaminhamentos. Né? Então, a caridade, até aqui, ela se amplia
né, amplia os horizontes, os nossos horizontes, no sentido de encaminhar essa pessoa, essa comunidade de vulnerabilidade, para que ela consiga receber e usufruir de seus direitos com dignidade, né? E as casas espíritas vão complementar aquilo que precisa mais na área espiritual. Nós já tivemos experiências do centro de referência mandar para a casa espírita a pessoa para ter o suporte espiritual, né? Então, essa é a questão da rede, né? Mas precisa de nós um envolvimento maior com o nosso usuário, né? Ter uma escuta, saber a realidade desse usuário, saber se ele já tem a sua inscrição social, o número de inscrição social, o seu NIS, se ele já foi, né, se ele conhece o CRAS, se ele já tem o seu cadastro, porque o CRAS é a porta de entrada. E o CRAS vai fazer a visita técnica, porque nós então fazemos a visita, nós temos a nossa casa organizada, nós temos a nossa casa pintadinha, a gente tem o conforto da nossa casa, e a gente se arvora em fazer uma visita e fiscalizar a casa do nosso usuário. Daí chega lá, a gente vê uma parede esfregada, uma tábua não pintada. Coitado, ele vive numa miséria, né? E a gente se compadece com esse coitadinho, começa a dar e dar e dar, e às vezes a gente está viciando esses espíritos como pedintes, né? E o CRAS, não tendo cadastro no CRAS, o CRAS vai fazer a visita técnica e vai passar para nós a realidade daquela necessidade. Porque nós estamos num meio de culturas diversas, né? Nós estamos no meio de culturas provenientes de N recantos do Brasil, vamos falar do nível do Brasil. Né? Perfeito. Eu queria também, dentro dessa linha que tu estás trazendo, né, da promoção social, da inclusão, né, de poder ajudar, né, as pessoas no conceito de cidadania também. Nós temos lá, e aí eu começo com a Tânia agora, né, na questão 880, se vocês me permitem também, nessa questão, os espíritos respondem a Kardec que o homem é um espírito que ele reencarna para progredir. Portanto, tudo lhe for necessário, né, nessa reencarnação, deve ser assegurado na sua existência corpórea, é um direito natural. Ou seja, né, traduzindo aí o que um pouco na fala também da Marlene, o que os espíritos estão nos dizendo, que nessa reencarnação nós temos que dar os meios, né, possíveis, né, necessários para que essa existência corporal, né, possa se desenvolver e progredir, que é a lei maior. Então, eu começo contigo, no teu entendimento, a partir dessa questão, assim, qual a relação que tu fazes aí entre essa fala dos espíritos e a questão que a Marlene traz da assistência, do direito social, da gente poder, a promoção do ser humano? Primeiro, começar agradecendo, né, por poder participar da roda de conversa com as minhas duas amigas. Refleti bastante sobre essa questão, né, porque também lembrei da 886 e da 880, porque elas falam de coisa que todos nós, como espíritas, temos que refletir. E nessa reflexão sobre assistência, promoção, sobre a caridade, o que mais chamou a atenção é que, na realidade, cabe ao nosso papel como espíritas não só promover, como estimular a percepção de cada um de nós, de que quando nós falamos dessa questão, dessa assistência, dessa auxílio material, nós estamos falando do dever. Dever de toda sociedade, de todo indivíduo que pertence a essa sociedade. Então, nós temos o dever, sim, de nos ampararmos uns aos outros. E, complementando, me permita, eu trouxe, tá? Peguei lá do o item do dever, que está lá
no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No primeiro parágrafo. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Foi aquilo que eu associei. Nós não estamos fazendo nenhum favor quando nós auxiliamos o próximo. Nós temos o dever, é nossa obrigação como seres humanos. Vivemos em sociedade, somos seres gregários, sociáveis e, portanto, temos o dever de nos auxiliarmos uns aos outros. Então, e a doutrina espírita, ela nos convida, quando ela nos traz, nos relembra todos os ensinamentos de Jesus e vem nos convidando a essa reflexão. Como a Marlene citou lá da questão 886, né, que quando Kardec pergunta aos espíritos superiores, né, o que é caridade como Jesus entendia. Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. E uma amiga comentou comigo que Jesus, nas suas tarefas mais comezinhas, ele demonstrou, né, na prática, a questão da necessidade que nós temos de manter este corpo, né? Jesus aparece nas passagens se alimentando, né, tomando água, ele também, e diante da multidão lá, quando houve da multiplicação dos pães e dos peixes, o que Jesus fez? Ele saciou, né, a vontade daquelas pessoas que estavam famintos, primeiro da questão do corpo, porque é importante para a preservação, para a evolução. Para evoluirmos, estamos encarnados. Para encarnarmos, temos que manter a vida. Então, essa é a visão que eu tenho, que é um dever. Okay. Agora, quando nós... E aí, desse dever também vem, como Jesus entendia, que daí é mais profundo, que é o bem a cada instante, a cada momento, é vivenciar esse bem. E aí eu queria que vocês duas falaram da caridade, aí eu queria também fazer uma fala aí da Marlene e a própria Tânia dizendo na realidade que é um dever, então eu posso dizer que quando eu trago a cesta básica aqui para Humberto de Campos ou a roupa, na realidade eu não estou praticando caridade, eu estou fazendo um dever social, porque tem, na realidade, um grupo de pessoas que estão precisando com maiores necessidades. Exato, com maiores necessidades. Aliás, o livro dos Espíritos também toca na questão do que é necessidade, né? Então, acho que está bem claro isso. A partir disso, assim, né, Marlene, eu também queria te escutar um pouco, assim, desse dever, como é que a gente encara esse dever dentro das nossas casas espíritas, porque ainda a gente tem a mística, né, de que eu faço caridade quando eu alcanço esse quilo, né, que está sobrando, assim, porque me parece que caridade é bem mais ainda, nós não temos ainda também o entendimento do significado. Concordo? O significado da caridade é uma reflexão profunda, porque a gente às vezes se apega no estudo. Essa questão que tu falou, ela remete àquela missão do homem na Terra, do espírito encarnado. Ele tem o dever de melhorar as instituições, né? E ali ele foca três itens que não me vem na memória agora. É melhorar as instituições e trabalhar em prol de todos, seja assim, em qual situação ele esteja. E nos remete ainda a outra questão, aquela número 100, que é a classificação dos espíritos ali, né? Que o Evangelho fala lá na parte do homem no mundo, né? A missão do homem no mundo, né? Que fosse chamado a servir entre espíritos de diversos níveis, né? E essa é a compreensão que às vezes nos falta. Porque a gente acha que vem na casa espírita, faz a reza ali, atende os espíritos superiores e dá a sacolinha, a gente está santificada. A gente não está santificada, né? Não, a gente não está, né? Então, assim, o que é a finalidade maior do espiritismo? É tornar o homem melhor. E aí eu remonto a questão lá 866, lá, 886, né? Eu sempre confundo. Quando ele diz assim, não se restringe a esmola, ela permeia todas as relações. Então eu tenho que ser caridoso lá no meu trabalho lá fora, na minha função que eu exerço, né?
O prefeito ele é caridoso quando ele cuida da cidade dele, quando ele cuida das escolas, das creches, quando ele cuida do saneamento básico, da saúde. Ele está utilizando um talento que Deus deu para ele para melhorar a sua comunidade, né? Então, o contador, o gerente, o chefe da empresa, o gerente lá, ele é caridoso quando ele trata bem os seus funcionários, quando ele faz um plano de saúde digno, né? Isso é caridade, é a expressão de amor pelo próximo, né? E a área de assistência, nós temos que desenvolver esse olhar para aquele que vem na porta da casa pedir, mas com um enriquecimento do nosso conhecimento de espiritualidade, para conhecer. Então a gente tem que ouvir, sentir, para poder atender da melhor forma possível. Se for um espírito viciado, a gente vai ter que dizer um não. Vai ter um momento que tu vai ter que dizer um basta. Então eu vou lá, eles dão, eu vou ali, eles dão, eu vou lá, eles dão, né? Então a promoção, ela está implícita nessa relação, mas com essa visão profunda de espírito e processo de aprendizado. Né? Por isso que a gente diz assim, se a casa puder oferecer um espaço de uma oficina para ir ressocializando, reeducando esses espíritos, é o ideal. Entendeu? Porque tu vai crescer na convivência, na troca, tu vai crescer com eles. Não é eles que vão crescer porque a gente está ajudando, nós vamos crescer com eles. E se ela não tiver também espaço, né, Marlene, me parece que grande parte ela pode contribuir com trabalhadores que façam esse trabalho nas instituições. Contribuir com outra instituição, por isso a importância de conhecer o trabalho das outras casas, sim, a importância da rede interna. Sim. Né? Sim. Então ela pode contribuir, ela pode preparar voluntários para que façam trabalhos voluntários em outras instituições. Exatamente, não necessariamente precisa ter um espaço. Ou seja, nem tudo precisa ser dentro do recinto. Exatamente. Nós temos que perder a questão do territorialismo, né? Tem que ser Exatamente. tudo nesse espaço. A gente quer trazer para dentro de casa, mas nós não vamos catequizar ninguém. Sim. E até porque entra bem aquilo que estava falando, missão do homem inteligente no mundo, né? É ir para o mundo e fazer aquilo que somos conclamados a fazer por Jesus de Nazaré há séculos e séculos, né? Marlene e Tânia, vocês tocaram numa questão muito importante, que é o dar esmola, né? Até a Marlene fala disso agora. É interessante que quem tem a oportunidade de visitar qualquer país que tenha um desenvolvimento econômico um pouco melhor, fica impressionado que nas suas ruas a gente não vê os pedintes. Não? Dificilmente você vê num país desses alguém pedindo esmola, como a gente vê em todos os sinais deste país, ou da América Latina como um todo. Não? Eu gostaria de saber, inicialmente, qual é a opinião de vocês sobre a questão do dar a esmola. Por que o Brasil ainda assiste tantas cenas de esmola e que sentimento de quem dá e quem recebe a esmola deve estar perpassando também, né? Eu tenho uma experiência também, né, do que me ocorre também. E como promover, né, o cidadão, o ser humano, como promover o desenvolvimento desse ser imortal, quando na realidade nós estamos numa situação de indignidade, certamente, que é o receber a esmola. Queria ouvi-las um pouco sobre isso. Primeiramente, nós estamos num planeta de provas e expiações. Né? Estudando a doutrina dos Espíritos, Gênesis capítulo 11 diz o seguinte, da criação, que Deus cria incessantemente. Então, temos diversos níveis de amadurecimento espiritual, né? E do Evangelho, como nós já citamos, fosse chamado a servir entre espíritos de diversos níveis de entendimento. Lá no Evangelho também fala sobre que é necessário o escândalo, mas ai daqueles por quem vier o escândalo. Né? E a espiritualidade, ela nos trouxe para o Brasil, né? Transportou a árvore do Evangelho para o Brasil,
que o Haroldo Dutra costuma dizer que o Brasil é o maior hospital do mundo. Então aqui nós estamos nos maiores conflitos, com as maiores dificuldades, com os grandes intelectuais da Europa que vieram para cá, que reencarnaram no Nordeste, né? Nós vamos ver os nossos maiores intelectuais são do Nordeste, né? E somos um país que é um espaço, vamos dizer assim, como o Haroldo fala, o hospital é um espaço onde há grande diversidade, né? Então nós estamos tendo uma oportunidade única de desenvolver o nosso sentimento de caridade. É uma escola para nós. A esmola, ela é necessária. O próprio Chico falava que a esmola é importante, né? Mas aí a gente reporta ao nosso autoconhecimento. Com que sentimento me vem quando eu faço esse gesto? O autoconhecimento é de orgulho, é de egoísmo, é de poder, de status, é melhor que o outro. Se lá na questão 866 do Livro dos Espíritos diz que nós estamos entre os superiores, os inferiores e os iguais. E a gente sempre se pergunta, quem é superior, quem é inferior, a nível espiritual? Nós não sabemos. Então, bateu na nossa porta, vamos atender, né? E a Casa Espírita, ela faz o quê? Ela dá o socorro imediato. A gente também não vai resolver toda a questão do mundo. Nós vamos auxiliando à medida e aprendendo, desenvolvendo a nossa potencialidade divina, né? Desenvolvendo o nosso sentimento de amor e de caridade para com o nosso próximo. Porque eles estão ali, não é eles, muitas vezes eles estão sendo beneficiados, mas o maior beneficiado é nós. Né? Então essa consciência nós temos que trabalhar no sentido de que são oportunidades de trabalho que Deus nos dá para poder crescer espiritualmente. Perfeito. Tânia. Muito bem colocado pela Marlene a questão de que estamos num planeta de provas e expiações, sim. Então, vivemos ainda, e no Brasil, esse grande hospital, em que há muitas desigualdades, muita diversidade, e sim, ocorrem muitas questões da esmola, das pessoas em vulnerabilidade social, né? Mas acho importante ressaltar a questão de que é também a grande oportunidade que nós temos de nos posicionarmos na questão da educação, porque o povo educado é um povo que sabe cobrar os seus direitos e sabe cumprir os seus deveres, porque não existe direito que não esteja atrelado a um dever. E se é nosso dever amparar, também é nosso dever auxiliar os nossos irmãos. E aí entra também o que ela colocou muito bem. Quando se para dar o auxílio, ou a esmola, o que nos move? É para que alguém veja, é para que alguém apoie. Que sentimento nos anima, né? Isso, exatamente. Que sentimento nos anima. É muito importante nós nos autoconhecermos, como diz, e pensarmos sobre isso. Porque se o que nos move é a vaidade, é o orgulho, é o egoísmo, está na hora de parar, rever e começar a promover em si a vivência, né, de, no mínimo, a empatia, de se colocar no lugar do outro e ter a humildade de entender que estamos falando com um irmão, com um ser humano igual. Porque essa igualdade é porque estamos todos submetidos às leis divinas, mas temos aptidões diferentes, necessidades diferentes, porque como a nossa amiga nos lembrou, né? Deus está sempre criando, nos cria todos simples e ignorantes, destinados à perfeição da criatura. E aí, me desculpe interromper, aí nós vemos a superficialidade com que nós tratamos o conhecimento da doutrina espírita. E eu queria juntar que vocês disseram também numa contribuição, né, de que a esmola, na realidade, é o reflexo de uma sociedade extremamente materialista e é uma sociedade que não entendeu também ainda que lutar por uma sociedade mais justa, uma sociedade que proteja
o forte protege o fraco, então, né, quem é, na realidade, apto a trabalhar, sustenta quem não está apto ao trabalho, é também um jeito de nós extirparmos esta forma, né, tão ruim que é para quem dá e para quem recebe essa esmola. Diferente quando tu está inserido em programas em que tu pode estar também desenvolvendo os teus talentos do que simplesmente ganhar, né? Eu acho que essa é a questão da promoção, né? A promoção é justamente isso, é reinserir o indivíduo na sociedade de uma forma que ele possa ser produtivo, que ele tenha dignidade, que ele tenha respeito e que a partir daí ele também começa na interação com a sua família a promover isso e a multiplicar esses conhecimentos, porque é muito mais complexo, porque isso vai ampliando. Então, há uma grande necessidade, assim, da empatia do ser humano e querer trabalhar, querer lutar por isso. E quando se fala em lutar, não é a questão das armas, mas é lutar pelo esforço, pelo exemplo, pelo trabalho. A transformação. Vocês já falaram, né? Mas eu acho que é importante frisar que o cristianismo, né, nasce nos seus primórdios, né, especialmente sob a direção de Pedro, na Casa do Caminho. E a Casa do Caminho, ela tinha como chamariz inicial a promoção social, ou seja, iam até ela todos os famintos, todos os loucos, né, todos os doentes, de tudo que nós chamamos dos vulneráveis. Mas os que tinham condições de trabalhar eram postos no trabalho. Exatamente, exatamente. Mas antes, né, de que os apóstolos fossem falar do Evangelho, ou seja, da fala de Jesus para aquelas pessoas, eles serviam uma sopa. Fiquei pensando, será que não é por isso que o movimento espírita gosta tanto de dar sopa? Pode ser que tenha alguma relação com isso, mas... Alimentar o corpo, simbologia. É a simbologia da sopa, né? Mas tem uma relação aí, né? Ou seja, primeiro se alimentava este corpo e depois falava-se da palavra, né? A Tânia também citou isso. Jesus, em várias passagens, encarnado que está neste planeta, ele faz primeiro a multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar aquela população que o assiste. Ele alimenta e depois ele fala. Estamos neste planeta, né, Marlene? Então eu queria que vocês rapidamente, essa relação também, né, esse exercício da palavra, antes da palavra eu sustento também este corpo, né, que a gente já falou lá na questão anterior, e também está a questão da... Qual é o perfil do usuário da casa? Qual é o perfil? O que ele vem em busca? Da cesta básica, né? Alguns até, conforme a organização da casa, eles assistem a palestra, alguns estão no passe, outros não, né? Então, assim, alimentar o corpo. Né? Vem, ganha a cesta, conversa, por isso a importância da escuta, né? O espaço para atender com mais propriedade esse ser que nos procura. Agora, se ele vai ser espírito ou não interessa a nós. Tá? Porque aquele espírito que estava na necessidade, ele sabe, lá no futuro, amanhã, ou naquele momento mesmo, onde é que ele foi acarinhado, onde é que ele foi acolhido, onde é que ele recebeu o socorro quando ele mais precisava. Agora, quanto ao espiritismo, nem nós temos esse conhecimento e essa vivência, como é que a gente vai querer que eles sejam espíritas? É porque a tendência, o que a gente via muito, é que queriam que doutrinar, o tempo da catequese já passou, né? Nós somos aquele oásis no deserto. Eu faço essa analogia, né? Oásis no deserto. Tu vê o viajante, o andante, ele vem na areia escaldante, ele senta lá na sombra do oásis, ele se refresca, toma água, come as frutinhas lá, as tâmaras do deserto, né? Se revigora e segue a caminhada dele. E isso ali ele coloca muito bem, né? A casa espírita é o oásis do deserto. E para isso nós temos que estar preparados para abraçar essa alma, abraçar esse ser, dar afeto, dar carinho para aqueles momentos, para que ele siga o caminho dele. Vou para a última questão, talvez a mais complexa, mais difícil, mas aí a gente fica aí
tentando tangenciá-la, né? Paulo, na Epístola dos Coríntios, né? Ele fala em algumas traduções, especialmente a tradução grega, fala em amor e não em caridade, porque o amor abrange esta caridade, né? Ele é maior. Mas em todo, só para trazer também, Paulo nos adverte nessa passagem que nada do que eu fizer, posso dar o meu corpo, os meus bens, nada do que eu fizer, nada disto, se eu não tiver amor, não valeu de absolutamente nada. Ou seja, né, senhoras, eu posso doar toda a minha fortuna quando eu morrer para as instituições de caridade, para a casa espírita que eu frequentei. Eu posso me supliciar o meu corpo, né? Ou seja, Paulo diz que nada disso vai valer. Então, afinal de contas, quando a gente está falando na casa espírita de caridade, falamos o quê? É para ser de amor, né? Aí entra muito, né, a questão 886, né, que Paulo está falando exatamente da caridade como Jesus entendia, que é uma meta para todos nós que habitamos esse planeta de provas e expiações. E é meta, porque nós temos pequenas noções do que é caridade ou do que é amor, porque tem uma música da evangelização que eu amo, que diz que caridade é amor em movimento. E praticada todo o tempo, ilumina quem amou. Então, assim, ó, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Quando paramos para pensar nisso, né, que ser cristão, né, o cristianismo é seguir os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Então, isso também entra a questão da lei da igualdade, né, que nós temos dificuldade de entender que esse tom todos iguais é porque estamos todos sobre as leis divinas. E voltamos de novo ao assunto, mas nós temos aptidões diferentes. E quando nós estamos falando de aptidões, que está lá na questão 804, se não me engano, tá? Ele vai justamente trabalhar essa questão de que as aptidões são diferentes, mas que nós estamos convivendo juntos para que nós possamos aprender, nos auxiliar. O que é este aprendizado juntos, se não é a questão de nos auxiliarmos uns aos outros? E nesse processo estendermos a mão, ampararmos, respeitarmos. Então, o que Paulo nos disse ali, a caridade material, ela é maravilhosa no sentido que naquele momento ela supre aquelas pessoas, a questão da fome, do frio. Atende às necessidades imediatas, né? Orgânicas, mas para atender às necessidades espirituais que todos nós temos, é seguir com Jesus de Nazaré. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Pelo menos é a percepção que neste momento, né, eu tenho, porque sou consciente que quanto mais aprendemos, quanto mais vamos reencarnar outras vezes, a nossa percepção vai se dilatando. Marlene? Eu gosto muito da fala de Francisco de Assis, né? Que ele diz, pregue o Evangelho todo o tempo, que é vivenciar o amor, ter consciência de eu ser divino, criatura de Deus, interagindo com as outras criaturas de Deus, né? Então ele diz, pregue o Evangelho todo o tempo, se precisar, use palavras. E a gente está ainda pregando pela palavra, não pelo exemplo, né? E talvez ainda deixando de aprofundar essa fala e esse conceito de Paulo, né? Que a caridade, ela é pouco vista do ponto de vista material, né? Ela e aí se ela for neste momento, né, entendida, ela tem que vir com amor, como vocês disseram. Porque a caridade, ela é expressão de amor. Isso. Eu não sei se o amor é a expressão da caridade, né? É a expressão do amor, é a consciência divina do indivíduo que ele desenvolve. Sim. Como filho de Deus e o seu propósito, atendendo aos propósitos de Deus, tendo como guia e mestre Jesus, que veio e exemplificou que é possível fazer. Perfeito. Né?
Tânia, tu gostaria de, só para a gente finalizar, também falar do trabalho rapidamente da Humberto de Campos? Bom, em tempos de pandemia, né, o que estamos fazendo, tem um plantão daí dos trabalhadores do DAPS, no caso, 2 trabalhadores ficam de plantão toda segunda-feira aqui, das 9 ao meio-dia, recebendo as doações de calçados, alimentos, né, vestuário. E o que estamos fazendo, né? A gente faz doação, nós temos algumas instituições que são cadastradas, daí se agenda para vir buscar aqui, e os demais para a Defesa Civil, que está fazendo, né, a distribuição nas comunidades carentes para as pessoas. E isso é muito importante também, porque é a questão material, mas é atender agora essa necessidade orgânica. Bezerra de Menezes, Porto Alegre, fica assim, né? Aham. É uma casa que fica centralizada e com não sei quantos mil sócios eles têm, e é um manancial de ajuda, né? Sim. Então eles cadastram as outras casas e repassam. É o que nós cadastramos e repassamos também para instituições, e claro, né, se alguém nos contata, está com dificuldade, é claro. Mas o convite, é claro, o DAPS faz esse trabalho, mas o grande convite para cada um de nós, para ficar como reflexão, né, é que nós possamos ter muita empatia com o nosso semelhante, com o nosso irmão, nosso amigo, que está nessa trajetória conosco, que nós, ao passarmos pela rua, tenhamos a dignidade, é dignidade mesmo, de olhar com amor, com respeito e entender que ele está nesse momento, nesta condição, mas que ele é nosso irmão, é um espírito imortal e que vai superar tudo isso, porque a lei de progresso é para todos nós. Não custa dar um sorriso, não custa dar um boa tarde, um bom dia, né? Marlene, alguma fala final? É aquela questão da reflexão, do conhecimento que a doutrina nos traz, né? E o objetivo maior dos planos divinos, para que nós consigamos agregar o máximo possível a família humana. Né? É a família humana. Nós somos todos iguais, nós fomos criados simples e ignorantes para a perfeição. E estamos em níveis diferentes, e é isso que a doutrina nos faculta, entender esse processo, compreender esse processo, que nós fizemos parte da família humana, da grande família humana. Queria te agradecer muito a presença, não leve 30 anos para voltar, é a nossa convidada para o espaço de fala, um espaço que você também pode contribuir conosco, num outro momento, porque esse é um tema que a gente só traz assim rapidamente, né? Mas ele merece ser aprofundado, sim, especialmente o nosso papel também nessa construção. Agradeço muito, muito esse convite, esse sim, sem pestanejar, né? E volte sempre. Humberto de Campos está aqui sempre aberto para te receber. Eu Tânia, agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Tânia, agradecida. E agradeço a todos que nos acompanharam. Agradeço a presença, agradeço a escuta. Em algum momento a gente volta com outro assunto, com outra roda de conversa. Agradecida.